Olá, meu povo, minha pova, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a série House of the Dragon, A Casa do Dragão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 7. Esse episódio tem muitos acontecimentos, muitas coisas para poder falar, então vai ficar um vídeo um pouco longo para poder eu não dividir ele em duas partes, né, sobre o mesmo episódio, mas vamos lá. Esse episódio, gente, começa com o funeral da Laena, né, e aí lá no funeral o tio dela, que é o irmão do Corlys, né, o nome dele é Vaemond Velaryon, ele tá fazendo lá os rituais e falando lá em alto valeriano. E aí, numa dessas falas dele, que tem a tradução ali pra gente ler, ele fala bem assim que o sangue valeriano, o sangue dos Velaryon, é um sangue forte, é um sangue puro e que nunca se diluirá. E aí o Daemon, né, representando toda a nossa sociedade brasileira, porque eu iria fazer a mesma coisa, ele dá um risinho assim de deboche, né, porque, né, gente, os herdeiros de Deriva Marca, eles não são Velaryon, né, propriamente dito, porque eles são Strongs. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá pra ver. E aí, né, gente, logo depois do funeral lá da cunhada, praticamente, a Rhaenyra já tá lá no rally rola com o tio, né, no meio das cavernas, lá no meio da praia, enfim. E o Aemond, que é, né, o Aemond, que é o filho o meio-irmão da Rhaenyra, né, ele vai lá tentar domar, montar a Veiga. Aí eu fico pensando, gente, vou narrar aqui como que passou na minha cabeça essa cena. A dragão tá lá de boinha na lagoa, dormindo, descansadinha, e ela tava presa com correntes. Aí... apesar que eu não sei porque também correntes, que o dragão consegue pocar facilmente a corrente, né? Mas enfim. Aí chega o pirralho, Veiga. Aí ela tá lá dormindo, ela abre o olho assim, sai daqui, pirralho. E tipo, tenta voltar pra dela. Aí ele insiste, né? O Aemond insiste. Aí ela vai assim, abrindo a boca. Aí aparece aquela bola de fogo, assim, como que vai sair. Aí ele vai e fala alguma coisa em alto valeriano pra ela. Aí ela, opa... esse menino sabe alguma coisa pelo menos, porque ele sabe valeriano. E dizem que os dragões, eles só respondem em valeriano, em alto valeriano, né? Então ele fala alguma coisa lá que não é traduzido pra gente, né? E aí a Veiga, ai, que saco, queria só descansar, queria tirar uma cochila, esse pirralho aqui me enchendo o saco. Aí ele vai, consegue montar nela, só que tipo assim, quando ele monta, ela fica meio assim, se sacolejando, sei lá. Eu fiquei pensando, eu vou fazer esse moleque cair daqui de cima, que ele já morre mesmo, para de me encher o saco. Juro que isso passou na minha cabeça, mas enfim. Aí ele continua dando outros comandos lá pra Veiga, que também não é traduzido, né, em alto valeriano. E aí eles voam juntos e decolam. Gente, que doideira, né? Pra você ver como é que pequenos acontecimentos poderiam ter mudado toda a história do rumo das danças dos dragões. Porque essa dragão, que é a Veiga, ela é a dragão mais forte, mais poderosa, mais violenta agora, no sentido de que tem a montador, né? O Balerion era o mais forte, o Balerion era o do Viserys, e há muitos anos já, logo que o Viserys assumiu rei, ele morreu, o Balerion, né? Então ela é a dragão mais forte. Então imagine se ele não tivesse conseguido montar ela, ou se ele não tivesse tido dragão nenhum, ou se ele tivesse tido um dragão filhote nesse período aí, né? Então, nessa cena que o Aemond tá indo montar o dragão, no livro quem vê são as gêmeas, no livro não, desculpa, na série quem vê são as gêmeas através da janela. Elas veem a Veiga subindo e ficam oriçadas, alguém montou a Veiga, mas não dá pra saber quem é. Só que no livro não é assim que acontece essa cena. Essa cena acontece de forma invertida da série. E aí quando ele está indo pra montar na Veiga, quem vê é o Joffrey, que é o filho mais novo, que é o que nasceu no episódio anterior. Então esse Joffrey, que tem 3 anos nesse período, ele vê o Aemond se aproximando da Veiga e fala, fique longe dela, grita assim, né? Fique longe dela. E aí que ele consegue montar e tal, ele sai correndo e vai chamar os irmãos. Então nessa cena não tem as gêmeas não estão no livro, nessa cena do livro no caso, né? E aí também ele primeiro vê o Aemond, e na série não, primeiro as gêmeas vêm, e aí quando eles descem, o dragão e o Aemond, né, descem, que rola a treta toda. E nessa treta toda, que aconteceu também de forma um pouquinho diferente no livro, na série, as gêmeas estão lá também na treta e até entram na porradaria, né? Só que no livro não estão as gêmeas não, só o Joffrey chamou os irmãos dele, né? Então tá o Jace, o Luke, o Aemond, o Aegon e o Lucerys. O Lucerys já é o Luke. Aí o que acontece? Na hora lá da briga, os meninos, eles tinham as idades. O Aegon tinha 13 anos, que Aegon é o filho mais velho, né? Que vai ser o herdeiro do trono. E o Aemond, que montou a Veiga, tem 10 anos. O Joffrey, como eu falei, tem 3 anos de idade. O Jace tem 6 anos de idade. E o Luke tem 5 anos de idade. Então, nessa cena, as gêmeas no livro não estão presentes. Então, elas não entram na porradaria nem nada. E nem elas são citadas nessa situação toda, né? E na série, elas entraram na porrada também. E, mais uma vez, a guarda real atrasada, né? Só chega depois que a treta toda não foi resolvida, mas que já aconteceu, que não teve como evitar mais nada. E nessa cena, assim como no livro, o mais novo quebra o nariz,
nariz, né? O Jace quebra o nariz. E o outro perde o olho, né? Essa parte é igual em ambos, na série e no livro. Outra coisa que não aconteceu no livro é que depois desse rolê todo da facada, na série a Alicent tá lá na sala lá, pistola e querendo o olho, né, do filho da Rhaenyra. Essa cena acontece, só que a cena que não acontece é a facada, a adagada, sei lá, a laminada que a Alicent deu na Rhaenyra. Na série, elas têm um pouco mais de... é mostrado mais o ranço que elas têm, vamos dizer assim. No livro, isso existe, é citado, só que não é tão mostrado assim no livro, entendeu? Então, não rolou essa cena. Inclusive, no livro rolou uma cena de que o rei Viserys pediu pra elas se abraçarem, se beijarem. Imagina a cena, como é que não ia ser. E com sorrisinhos falsos se beijaram e ficou selada a paz no livro, né? Mas na série não aconteceu essa cena das pazes dela e aconteceu no lugar essa cena da facada. E um detalhe importante é que essa adaga que a Alicent pega e passa na Rhaenyra é a adaga que o Aegon Conquistador lá atrás fez a profecia, né? E que vai ser usada lá em Game of Thrones pra matar o Rei da Noite. Bom, ainda não se sabe muito sobre essa adaga, mas já foi confirmado sim que é essa mesma adaga. E depois que a Rhaenyra tá lá no quarto sendo costurada pelo mestre, chega o Laenor, também como sempre atrasado, né? E aí ele começa a se culpar, falando que ele devia estar lá, que ele tinha que estar presente. Aí a Rhaenyra até fala assim, esse devia ser o lema da nossa casa. Tipo assim, que ele sempre dá as mesmas desculpas, né? E aí ele fala, eu deixei a desejar, você merece um marido, você precisava que eu fizesse mais e tal. Aí ele fala assim, você merece mais do que eu tenho sido, você merece um marido. Eu acredito que nesse momento, lá do quarto, já foi definido por ele e foi... eu acho que ele que deu a ideia do plano, do que acontece a seguir, e eu acho que a ideia foi dele. Então, assim, ele se sente um pouco culpado também, porque ele sabe que ele deixou a desejar, como marido, como pai, muitas vezes como se ele fosse o sucessor também como rei, ele seria o rei consorte, né? Então ele deixou a desejar, muitas das vezes não estando presente para resolver algumas situações, enfim. E aí eu sinto que eu acho que ele se sente um pouco chateado mesmo de não ter sido presente, de estar em dívida com ela, vamos dizer assim, porque ela assim fez de tudo, ela tentou de todas as formas, né, trazer herdeiros, cumprir com o papel dela, apesar que ela não queria casar, ela não queria ser mãe, né, então ela tentou de todas as formas e ele, vamos dizer que tentou menos. Nos livros também, e na série também é relatado que ele fica muito na esbórnia, bebedeira, ele só fica pra lá e pra cá, e tanto que ele casa, e no livro fala que ele já praticamente saiu do casamento e ele fica semanas longe da Rhaenyra, logo depois do casamento, que começou a dar muito bafafá, aí depois ele voltou pra Pedra do Dragão pra poder cumprir o papel ali de marido. Então muita gente até questionou se o casamento tinha sido consumado ou não. Então acho que nessa hora aí lá do quarto, não foi mostrado em cena, mas eu acredito que tenha rolado esse ideia de plano a partir dele. E só pra completar, nos primeiros 3 episódios fica claro também que ele nunca quis ser herdeiro de Deriva Marca, que ele gosta mais de farra, de ficar na companhia dos amigos dele, enfim. E também fala que ele não tem interesse na sucessão e dessa forma, ele não sendo um rei forte, consorte, não teria muita viabilidade da Rhaenyra se tornar a herdeira, né, de fato. Então, até por isso eu acho que ele se sente meio que na obrigação de querer sair de cena. No livro, é informado que ele morre numa vila de especiarias, tipo um comércio, vamos dizer assim, uma feira livre. Então é um local público, e que ele foi morto pelo Khal mesmo, que é o amante dele, por ciúmes a facadas. Então, o livro fala que foi por ciúmes de um homem mais novo, que ele, o Laenor arrumou um outro amante, e enfurecido de ciúmes, o amante dele anterior pegou e esfaqueou ele, e o Corlys, que é o pai dele, pega o corpo dele e leva pra casa, né? Então, no livro, de fato, ele morreu, porque foi uma coisa pública, não tinha como ocultar um cadáver esfaqueado. Na série eles já adaptaram, porque essa briga, teoricamente, aconteceu planejada, ensaiada, e foi dentro do castelo. E aí eles pegaram o corpo de uma outra pessoa lá, qualquer serviçal, coitado, morreu a troco de nada, pra ser jogado na fogueira, pra desfigurar realmente o rosto, e eles acreditarem que era o Laenor. Eu, particularmente, gostei desse plot twist, porque ele morreu ou não, na série, não vai impactar efeitos lá no futuro, né? Então, assim, como ele, no livro ele tá morto mesmo, não tem o que fazer, mas na série, eu acho, Bruna, né, no caso a opinião, que lá na frente, muito futuramente, quando a Dança dos Dragões já estiver comendo solta mesmo, pode ser que ele volte.
que ele volte a aparecer pra tentar ajudar a Rhaenyra, até porque a família dele, os pais dele estão envolvidos, estão do lado da Rhaenyra, né? Então assim, como ele também acha que ficou esse sentimento de culpa, de não ter feito o suficiente, acredito que mais pra frente ele possa voltar. Só que o que acontece? Eu fiquei pensando, o que aconteceu com o Fumaresia, coitado? O Sea Smoke, né? Que é o dragão dele. Porque o dragão sabe que ele morreu? Ou o dragão sabe que ele tá vivo? O dragão vai aceitar ser montado por outra pessoa, sendo que ele ainda tá vivo? O dragão vai atrás dele, porque ele foi pra fora de Westeros. Ventos, sei lá pra onde. Então, assim, né? Não sei. Aí, no final da série, no final do episódio, aparece ele fugindo de barco com o Carl, né? O amante dele. E ele careca, porque pra não ser reconhecido por causa dos cabelos loiros, né? De valeriano. Ah, um outro adendo. No livro, rola uma fofoca de que o Daemon pagou o Carl pra matar o Laenor, né? E meio que aconteceu isso, mas foi parte de um plano maior e o Laenor ficou vivo. Mas na série, ele sempre é suspeito. E no livro também, o Daemon sempre é suspeito de alguma coisa. Porque ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Por interesses próprios. Mas enfim, só um adendo. E aí depois esse rolê todo que, até então, na série, os dois filhos deles morreram, da Rhaenys, né? Da princesa Rhaenys e o Corlys. A Rhaenys tenta convencer o Corlys a deixar uma das suas netas ser a herdeira de Deriva Marca. Porque faria mais sentido, até porque elas são Velaryon de sangue. E aí o Corlys fala uma frase assim de efeito que eu achei interessante de trazer aqui, porque eu achei bem forte, bem impactante. Aí ele falou bem assim: a história não se lembra de sangue, a história se lembra de nomes. Nossa, rebentou, né não? Enfim, o Corlys não aceita, né? Normal. Mas ainda nesse episódio, pra finalizar aqui o vídeo, a Rhaenyra se casa escondido com seu tio. No livro fala que eles se casaram mais ou menos 6 meses depois da viuvez dos dois, né? Que foi logo seguida uma da outra. E que eles casaram às escondidas, né? Lá em Pedra do Dragão. Mas que a Rhaenyra, nessa época, ela tinha mais ou menos 23 anos. E o tio dela, o Daemon, tinha 39 anos. Vocês acham muito? Pouca? A diferença de idade? Acho que tá ok, né? Pelo menos já tinha mais de 20. Enfim, nessa época surgiram boatos no livro de que ela já estaria grávida. O que eu não acho possível, porque essa cena que acontece na série, de logo depois do funeral, eles estarem lá fazendo rally-rola, não acontece no livro, não é citado no livro. Mas como deu um intervalinho de 6 meses, eles estavam ali morando pertinho, porque Pedra do Dragão é pertinho de Deriva Marca, então acho que é bem possível. E aí também foi tudo muito rápido, improvisado e escondido, pra evitar um escândalo maior, né? A herdeira com um bastardo, não pode, né? O homem pode ter bastardo, as mulheres não, né? Enfim, no final já apareceu lá o Cal com o coisa fugindo, né? E eu fiquei pensando, será que o Fumaresia vai ficar do lado dos verdes? Será que o Fumaresia vai ser montado, sei lá como é que fala, por alguém dos lados dos pretos? O que vocês acham? Me conta aqui. O que vocês acharam desse episódio? Eu, assim, tô impactada. Eu já assisti umas 3 vezes esse episódio. E, assim, tô apaixonada. E logo, essa semana ainda vai sair mais vídeos aqui do próximo episódio. Se você tá curtindo os vídeos aqui, dá muito trabalho de pesquisar, de ler livro, de comparar, de anotar, fazer revisões e gravar o vídeo aqui. Então, por favor, deixa um like, um joinha, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você quiser, que você acha que vai gostar do conteúdo, tá bom? Um beijo, tchau!